Eu vou fazer uma live hoje, assim, bem rapidinha, só para a gente falar sobre os 3 pontos importantes, né, para a gente ter sucesso na licitação. São 3 pontos que eu considero fundamentais para a gente poder ter sucesso nas licitações. O primeiro ponto é a questão da leitura do edital. A leitura do edital, embora seja uma coisa óbvia, mas a gente não dá atenção, né? A gente não dá atenção a essa questão. E o edital, cada edital ele tem uma peculiaridade. Cada edital tem um ponto que difere do outro. Embora editais sejam copia e cola, mas a gente não pode cair nessa linha de raciocínio. A gente tem que entender que cada edital ele tem uma especificidade. Se a gente entender que todos os editais são parecidos, a gente acaba caindo no erro. E como aquela velha casca de banana, né, que a gente chama. O edital ele tem que ser lido de uma forma inteligente e estratégica. Inteligente por quê? Porque você não vai pegar um edital e vai fazer a leitura do edital de ponta cabeça. Você vai ter que escolher os pontos principais daquele edital. O restante, você pode consultar o edital. Ele serve como consulta para os pontos que não são importantes. Quais são os pontos importantes do edital? Primeiro, antes de qualquer coisa, quando você for ler um edital, você primeiro tem que saber se aquela habilitação daquele edital, você atende aqueles documentos habilitatórios. Porque se você não atender os documentos habilitatórios, você está fora do jogo. E aí, o que vai fazer? Se você ler o edital sem ver isso antes, você vai fazer cotação, você vai perder tempo com aquele edital. E na hora que você for para a habilitação, você não se encaixa naquela habilitação. Então você vai perder tempo. Então, para você não perder esse tempo, primeiro leia a habilitação. Veja quais são os itens habilitatórios. Segunda questão, pesquisa de preço. Para você pesquisar o preço daquele objeto, primeiro você tem que entender o que é o objeto. Você tem que entender as especificações do objeto para você cotar o objeto correto. Porque um erro nessa cotação vai impactar no preço e vai impactar no próprio objeto. Então, essas especificações, tá claro que são importantes. Dentro do objeto ainda, você tem que ver os custos que você vai ter com a entrega daquele objeto. Porque muitas vezes um objeto, a entrega de um objeto, ela passa a ser mais cara até do que o próprio objeto. Eu vou citar aqui uma experiência minha, uma experiência de uns 7, 8 anos atrás. Eu forneci umas anilhas de academia para um exército, uma unidade do exército no Amazonas. Era um registro de preço. Eles me pediram, era um registro de preço para 20 anilhas de 20 quilos. Pasmem aí, eles me pediram apenas 2 anilhas. Eu paguei um frete para entregar lá no Amazonas que dava o dobro do valor das anilhas. Então foi um prejuízo para mim. Ainda bem que eles pediram pouca. Talvez o valor do frete foi mais caro até porque foram poucas. Então não compensou. Mas eu quero deixar claro aqui com esse exemplo para você ver a importância que tem de você cotar um frete antes de você entregar, no momento da cotação. É importante você cotar o frete. Se você não cotar o frete, você tem que estabelecer um percentual daquele objeto para você dedicar para o frete. Porque esse frete aí, ele muitas vezes pode lhe dar um prejuízo. Uma questão também super importante, que é as condições do pagamento daquele objeto. Você tem que cotar um objeto mais em conta possível, que atenda aquelas especificações, e as condições que você vai pagar aquele objeto. Quanto maior
as condições, quanto maior o prazo para você pagar aquele objeto, melhor, porque é o tempo que você recebe o valor do órgão que comprou na sua mão e é o tempo que você paga também aquele objeto que você comprou. Quanto mais dilatado esse prazo para você pagar, melhor. A gente sabe que toda a entrega de material demora e o recebimento, a gente sabe que o padrão são 30 dias. Então, em média, você demora entre 40 e 60 dias para receber aquele dinheiro. Então, essa parte da cotação é fundamental também. A terceira e última parte, que são as estratégias de participação daquela licitação. A gente sabe que uma licitação ela tem várias fases e para cada fase você vai utilizar uma estratégia diferente. Você não vai utilizar uma estratégia só para todas as fases, não é verdade? Então, quando você começa uma licitação, você usa uma estratégia. Digamos, uma licitação aberta. Você vai utilizar uma estratégia para você começar a licitação. Quando entra no período randômico, você tem que utilizar outra estratégia. Quando entra nos períodos finais, que você vê que o povo está descendo muito preço, você tem que utilizar outra estratégia. Então, aqui é só um exemplo. Então, é igual um jogo. Um jogo de futebol, um jogo de vôlei. Tem o jogo, mas dentro do jogo, o técnico ele utiliza várias estratégias. E o time tem que seguir aquelas estratégias. Então, a gente participando de licitação é a mesma coisa. Porque uma licitação é uma disputa. Se é uma disputa, a gente pode fazer uma analogia com o jogo, tranquilamente. A gente pode fazer uma analogia da nossa atuação com a atuação de um atleta. Porque um atleta, geralmente, ele participa do jogo. Na verdade, ainda que seja uma corrida ou um esporte individual ou um esporte em grupo, mas é um jogo, aquilo ali é um jogo. E quem ganhar, leva. Então a mesma coisa são as disputas nas licitações. Nós somos os atletas e a licitação é o jogo. Então a gente tem que jogar aquele jogo e a gente tem que ter estratégias. Uma coisa que eu sempre falo, intencionalidade. Você precisa ter intencionalidade do início até o fim. Qual é a intencionalidade de um jogo? É você ganhar. Então a mesma coisa é na licitação. A intencionalidade é você ganhar. Você vai ganhar todas? Não, a gente não vai ganhar todas, infelizmente. Seria bom se fosse assim, né? Mas não é. A gente não vai ganhar todas. Mas a gente tem que manter a intencionalidade. E para a gente manter a intencionalidade, a gente tem que estar sempre motivado. A questão do mindset, eu sempre falo, mindset é a mentalidade. Você tem mentalidade de vencedor. Mentalidade de vencedor é você querer ganhar sempre. Você não vai ganhar, você sabe disso, mas você tem que querer. Você tem que ter aquela intencionalidade. Cristiano Ronaldo é um grande jogador. Todo mundo sabe disso. Mas ele ganha todas? Não. Ele não ganha todas. Ronaldo Fenômeno foi um grande jogador? Foi. Mas ganhou todas? Não. Eles tiveram derrotas. E a gente tem que saber passar pelas derrotas. A gente tem que estar se trabalhando sempre. Para a gente estar sempre motivado. Para a gente sempre estar naquela intenção de ganhar. É isso que faz a diferença no jogo. É isso que faz a nossa diferença em um determinado certame. Então, desde o início até o final, você precisa estar motivado e sempre com aquela intenção de ganhar. Esses 3 pontos que eu falei aqui são fundamentais e quanto mais você fizer, quanto mais você repetir, mais você vai aprender. Quanto mais você repete aquilo que você faz, mais você aprende. E essa masterização vai depender de você. É você que faz a diferença. É você que é responsável pelas suas vitórias. Beleza? Vou ficar por aqui hoje e a gente vai se falando aí, tá bom? Segue aí o canal, vá olhando aí as postagens, porque eu só posto aqui coisa que vai lhe acrescentar. Eu estou aqui para te servir. Estou aqui para trazer o melhor para você. E eu quero que você ganhe. Eu quero. Minha realização é o seu sucesso. É você ganhar.
quanto mais você ganhar para mim, vai ser melhor. E para você, imagine só o quanto vai ser bom. Ok? Até a próxima. Beijo no coração. Um bom dia para vocês. E que tenham sucesso aí nas licitações. Até a próxima.